pessoal, é muito bom estar aqui com vocês para discutirmos um pouquinho sobre tubos de coleta. E hoje, em especial, iremos abordar algumas considerações sobre cada tubo na área laboratorial, ou seja, tubos de coleta sanguínea, especificamente para cada área laboratorial, não só a hematologia, embora saibamos que o nosso foco é a hematologia. Gente, quando a gente fala em tubos de coleta, hoje se observa uma padronização. Padronização é essa feita através dos tubos, das cores, dos seus rótulos. Então, não é uma coisa que chegou por acaso, mas sim que foi estudada. Em 1943, na Segunda Guerra Mundial, a Cruz Vermelha observou que existia uma necessidade de ter maior segurança com relação àquela amostra obtida e procurou empresas hospitalares para que fosse criado um sistema que possibilitasse o uso de uma única seringa e que o sistema possibilitasse também uma segurança na amostra colhida. E a partir de então surgiu a coleta a vácuo. Para você ver, né, como é interessante. A maioria das pessoas pensa que a coleta a vácuo é algo novo, é algo recente, introduzido no sistema laboratorial. E a gente vê que não, que a coleta a vácuo, né, surgiu em 1943 e que a partir de então houve grandes modificações. Isso sempre visando o quê? O bem-estar e a segurança tanto da nossa amostra como da pessoa envolvida no processo, caso febrotomista. Então, é fundamental, gente, a gente ter em mente que o sistema a vácuo vai trazer bastante segurança e que esses tubos, essas cores, é tudo uma padronização. Padronização essa que segue à risca a nível internacional, tá? Para falar um pouquinho, nós iremos abordar alguns temas aqui que as pessoas têm uma certa dificuldade e às vezes fazem algumas trocas. Por exemplo, anticoagulante e ativador do coágulo. Anticoagulante, ele já está dizendo, ele vai inibir, ele vai ser contra, ele vai ser anti a coagulação. Então, aquela amostra que tem o anticoagulante, né? Ela tem um aditivo e esse aditivo vai inibir a ação da coagulação. E nós vimos que o ativador do coágulo, o próprio nome já está dizendo, ele vai ativar o coágulo. Por que existem alguns tubos que têm um ativador do coágulo? Pessoal, antigamente em laboratório se trabalhava apenas com tubos de vidro. E a gente sabe que o tubo de vidro ele é um ativador natural da coagulação. Coisa essa que não é evidenciada no tubo de plástico, porque o polipropileno ele é o inibidor natural da coagulação. Devido às normas de biossegurança, foi introduzido tubos de plástico. Mas os tubos de plástico, como a gente mesmo falou agora, ele inibe a ativação da coagulação. Então, quando se colocava o sangue no tubo de plástico, se centrifugava e esse tubo não sorava, só criava rede de fibrina. Passou, então, a ter um estudo de um ativador natural dessa coagulação. E aí surgiu o pó de sílica, que reveste esses tubos. Se vocês tiverem curiosidade e observarem, os tubos que nós realizamos coleta para soro, ele tem uma película que reveste internamente com esse ativador da coagulação, tá? Então, o tubo vermelho, ele não tem anticoagulante, mas ele pode sim conter o ativador da coagulação, tá? Quando é que nós utilizamos esse tubo vermelho? Nós utilizamos para realizarmos dosagens bioquímicas e sorologia. Exemplos de alguns testes bioquímicos: creatinina, glicose. Glicose pode sim, desde que a amostra seja trabalhada, não seja demorada após a coagulação. Por exemplo, se você vai realizar uma coleta externa, você dá prioridade ao tubo de fluoreto, que é o tubo da tampa cinza. Mas se você está dentro do próprio laboratório, até por uma certa economia do próprio sangue do paciente, né? A gente dá prioridade a realizar glicose. Se você tem um gel separador, tubo com gel separador, pronto, é fundamental. Então, tá excelente. Pode utilizar, sim, para glicose e colesterol. Quando ele realça aqui, pesquisa e identificação de anticorpos e antígeno, super utilizado.
parte da imunologia, também a gente utiliza muito esse tubo. Não só na parte de imunologia, mas na parte de dosagens hormonais também. Então, provas funcionais, sempre a gente dá prioridade a este tubo, tá, pessoal? Porque aí a gente vai manter a sorologia, né? A gente vai possibilitar a pesquisa de antígeno e anticorpo. Só abrindo parênteses aqui, com relação a antígeno e anticorpo. Diante da pandemia que nós estamos vivenciando, né, com o coronavírus, é importante vocês entenderem com relação aos exames para obtenção, né, de resultados da presença ou ausência de alguns fatores que vai determinar a instalação da COVID. Então, hoje se utiliza 2 testes mais utilizados, né? Hoje se está utilizando mais de 2 testes. Uns vocês conhecem como teste rápido e outro como teste por PCR. Esse teste por PCR é realizado com tecnologia de biologia molecular. Então, a coleta é realizada com secreção nasofaringe e aí se vai retirar do material colhido a parte genética do vírus. Esse vírus da COVID, especificamente, ele só tem RNA, certo? Então, se retira o material genético e aí vai se detectar ou não a presença. Nos primeiros dias da doença, ele se torna imprescindível, uma vez que há grande concentração do vírus no trato respiratório superior. No desenvolvimento dessa doença, a tendência é que a grande quantidade de vírus vai se concentrar na região do pulmão. Então, é como se ele estivesse na região superior e depois fosse descendo para a região posterior do sistema respiratório. Lembrando que nos primeiros dias se realiza o PCR. No decorrer do desenvolvimento da doença, depois do 7º ao 10º dia, a pessoa começa a adquirir anticorpos. E esses anticorpos, a gente sabe que são as imunoglobulinas, que são proteínas. E elas, como resposta imediata, quem chega é a IgM. Depois, a gente sabe que chega a resposta tardia, que é a IgG. A IgM e a IgG, a gente vai pesquisar onde? A gente vai pesquisar no soro. Como essa pesquisa é realizada? Existem 2 formas de ser pesquisada, né? Seria a forma qualitativa e a forma quantitativa. Portanto, existe a sorologia para a COVID, qualitativa e quantitativa. A qualitativa expressa presença ou ausência dessas imunoglobulinas. Você pode detectar no teste rápido quando realizado com o soro. Também se faz com sangue total, né? A maioria dos testes rápidos também está sendo realizado com sangue total, mas pode ser feito com soro e plasma. E existe a sorologia quantitativa, ou seja, ela vai expressar em quantidade, numericamente, tá? Por quantos ml ou microlitros de soro há aquela concentração de imunoglobulinas. Então, essa quantitativa, as metodologias são quimiluminescência, ELISA e a fluorimetria. Então, a gente tem essas 3 metodologias. E com relação ao teste rápido, a gente tem a imunocromatografia, desculpem. Então, essas metodologias, elas estão disponíveis e acessíveis. Eu só estou falando aqui para que vocês fiquem atualizados com relação a isso, tá? Qualquer dúvida pode me procurar que eu estou disponível. Tubo lavanda ou tubo com EDTA, sódico ou de potássio. Gente, é um dos tubos mais utilizados na hematologia. Além do custo ser baixo, né, ele mantém as características basais necessárias para a execução dos exames. Como é que esse EDTA ele vai atuar? Se vocês lembrarem ou tiverem assistido o vídeo com relação à coagulação, a gente falou daquela cascata da coagulação. Como o próprio nome diz, cascata é uma ordem sequencial que vai executar, né, numa coagulação. E a gente sabe que os íons de cálcio estão ali como ativador. Logicamente, o EDTA vai fazer o quê? Ele vai se ligar aos íons de cálcio
bloqueando assim a cascata da coagulação. Então, aquela minha amostra que está naquele meu tubo, ela não vai coagular. Por isso, quando você homogeniza, ocorre a mistura das partes celulares com a parte líquida. Muito usado na hematologia, principalmente para o nosso querido exame de hemograma. E dentre ele está o eritrograma e o leucograma, além das plaquetas. Também utilizamos para classificação sanguínea, além de outras dosagens. Tá? Hemoglobina glicada na bioquímica, entre outras. O verde. O verde é um tubo de heparina. Embora seja um anticoagulante de boa execução, principalmente para as dosagens bioquímicas, ele não é tão utilizado porque ele se torna muito inviável devido ao alto custo. E a gente sabe que o soro funciona tão bem quanto e não é tão caro como o de heparina. Além disso, existem alguns exames que são específicos, só pode ser realizado com ele, que é o tipo de exame do teste de fragilidade osmótica. Então, no teste de fragilidade osmótica, a gente tem que ter o tubo com heparina. É importante vocês saberem que ele também pode ser utilizado na área da hematologia, como assim em toda a área laboratorial, dependendo do exame a ser executado. Nós temos o tubo com citrato, da tampa azul, né? O citrato de sódio é o tubo mais utilizado, principalmente no setor de coagulação, porque através desse citrato de sódio a gente pode isolar, né? Tanto o TP como o TTPA, como os fatores de coagulação, além do fator o fator 5 de Leigh, o fator de Winderbland, a gente tem os outros fatores fibrinogênicos, todos a gente pode detectar através da utilização de plasma citratado, tá? Além disso, hoje está sendo muito utilizado o dedímero, que também está sendo usado como marcador para COVID. Tubo preto. Esse tubo preto, ele é específico para o VSH, ou seja, velocidade de hemossedimentação. Contém uma solução tamponada de citrato trissódico e é utilizado também nas coletas. Você vai para a coleta externa, aí vai fazer uma coleta de VSH, utiliza. Mas o VSH só é utilizado nesse tubo? Não, gente. O VSH também pode ser usado no tubo com EDTA e o custo é bem considerável, né? Esse da tampa preta é mais elevado. E o da tampa preta também, para a gente executar o VSH, tem que ter o aparelho específico para ele. É lógico que o resultado a gente pode obter até em 30 minutos, ele se torna mais prático, mas o custo é bem elevado também. Nós temos também o tubo da tampa amarela. Esse tubo da tampa amarela, existe o tubo da tampa amarela que eu falei para vocês, sem anticoagulante, né, com ativador do coágulo, que é utilizado também para a sorologia. Vai depender do fabricante que vocês fizerem a execução da compra desses tubos. Mas existe o tubo da tampa amarela também, que é muito utilizado para tipagem sanguínea, com a solução de ACD, ácido citrato destrose, utilizado nos testes de tipagem sanguínea, onde ele vai ocorrer a preservação celular. É mais utilizado também em alguns bancos de sangue. Lembrando que a classificação sanguínea funciona muito bem com EDTA, tornando-se assim o custo bem mais barato. Tubo da tampa cinza, né? Que a gente já falou no início, que ele é direcionado para quem? Para a dosagem da glicose. Ele é especificamente, gente, um anticoagulante que vai estabilizar, ele vai impedir que ocorra a glicólise. O que é a glicólise? A glicólise é o consumo excessivo das hemácias da glicose circulante. Vamos supor, você foi fazer uma coleta externa numa distância de 3 horas, por exemplo. Aí colheu no tubo de soro, tubo da tampa vermelha ou tubo da tampa amarela, com ativador do coágulo, né? Ou com gel separador.
Você colheu, deixou lá na sua malinha, só chegou no laboratório 3 horas após a coleta. Consequentemente, o resultado dessa glicose não vai ser o real. Por quê? Porque ela sofreu o processo de glicólise. A glicose que estava ali circulante é consumida pelas hemácias e você pode dar um resultado falsamente abaixo do esperado. Ou seja, tanto você pode dar um resultado falso de hipoglicemia, como também você pode ter uma paciente diabética, um paciente diabético que está com hiperglicemia e você liberar um resultado normal. Então tem que ter muito cuidado. For executar coleta de glicose, vê que o período de tempo vai ser demorado, dê prioridade ao tubo da tampa cinza com fluoreto de sódio. Também a gente tem outras versões, tem ele com EDTA e fluoreto de sódio, tem ele de oxalato de potássio e fluoreto de sódio, tem ele com heparina sódica e fluoreto de sódio e tem ele com heparina lítica e iodo de acetato. Mas o mais indicado você pode encontrar aí que a versão é um custo um pouco menor que é o fluoreto de sódio, tá certo? Tubo da tampa rosa. Esse daqui quase ninguém usa. É mais utilizado também nos bancos de sangue. E devido ao custo também, gente, as pessoas dão prioridade sempre ao EDTA. Você veja que o EDTA ele substitui a maioria desses tubos. Mas, no entanto, vocês têm que ter conhecimento que esses tubos existem e que podem ser adquiridos. Então, o tubo da tampa rosa, os tubos para provas de compatibilidade cruzada, ele é usado em duas versões, com ativador de coágulo, né? Se ele tem ativador de coágulo, a gente usa para as provas cruzadas com soro. E com EDTA, para testes com sangue total. Então, vocês têm que ter em mente que há no mercado esse tipo de tubo. Tubo com a tampa royal. 3 versões, gente. A gente tem ele sem aditivo, a gente tem ele com heparina sódica e a gente tem ele com ativador do coágulo, tá? Muito utilizado para os testes de traça de elementos metálicos, ou seja, metais pesados, como o cobre, o zinco, o chumbo, entre outros. No entanto, a gente sabe também que existe o tubo tracer, né, da tampinha branca, que já o substitui, exceto para o cobre, tá? E zinco. Não, desculpe, exceto para o chumbo, certo? Então, ele substitui. Agora, isso aqui, gente, com relação ao tubo dos metais pesados, vai depender qual laboratório vocês estão enviando essas amostras ou vocês estão realizando. Porque a maioria dos laboratórios, dependendo da metodologia, que vai adequar o tubo mais adequado para a preservação dessa amostra. Então, o cobre antigamente se usava heparina sódica. Hoje em dia já é mais utilizado o tubo da tampa branca, tubo tracer. O zinco da mesma forma. O chumbo ainda persiste heparina sódica, mas tem alguns laboratórios que preconizam o uso do tubo tracer. Então vai depender do laboratório, da instituição ao qual esse exame vai ser realizado. Então é muito importante observar que esses tubos vão se adequar de acordo com o laboratório que vocês forem trabalhar. Gente, então existe uma ordem. Esta ordem não foi algo criado, mas sim algo estudado pela Clinical and Laboratory Standards Studies, ou seja, pela clínica laboratorial padronizada, né? Instituto padronizado, que criou uma ordem desses tubos, a ordem recomendada, tá? Como eu já falei anteriormente, essa ordem ela tem que seguir o contexto. Por quê? Porque vocês, se observarem lá na nossa aula de coleta, a gente viu que a coleta a vácuo, ela tem 2 agulhas. Então, a agulha que é introduzida no paciente e a agulha que fura o tubo. E ali a gente pode contaminar a amostra. Por isso que tem que observar essa ordem de tubos, tá? Então, a CLSI, que é uma instituição internacional sem fins lucrativos, mas que visou uma padronização em busca da saúde da comunidade, então determinou essa ordem. Como eu falei, essa ordem é internacional. Aonde vocês forem trabalhar, obedecendo essa ordem.
Observando que algumas vezes ela pode ser variável de acordo com o fabricante, mas não tão distante, sempre buscando essa ordem sequencial. Primeiro, se você tem uma coleta de hemocultura, então ela vai ser a prioridade, certo? Tá, mas eu quero fazer hemocultura na garrafa. Tá, utilize o scalp, certo? Mas o scalp eu não tenho que tirar um pouco do excesso do tubo, certo? Retira, mas o primeiro tubo a ser considerado vai ser da hemocultura. Tem aditivo? Tem a mistura de caldo, que é o meu meio ali para crescimento microbiano, certo? Modo de ação, preservação, viabilidade dos micro-organismos. Uso tanto micro-organismos aeróbios como os anaeróbicos e os fungos. Lembrando que se você tem uma coleta de cultura, tem lá cultura de elementos aeróbios e anaeróbios. Primeiro você vai fazer a coleta para os elementos aeróbios, os micro-organismos aeróbios, depois os anaeróbios. Segundo, tubo sem aditivo. Esse tubo sem aditivo pode ser meu tubo tracer, da tampa branca, aquele que eu tenho lá para coleta de metais pesados. O laboratório que eu trabalho tem chumbo, tem zinco, tem cobre, mas não utiliza o de heparina. Eles deram prioridade ao tubo tracer, então já posso colher. E depois vem o nosso tubo da coagulação com citrato, que é o da tampinha clara, né? Então, sempre ele buscando essa ordem, lembrando que depois dele houve o ativador do coágulo, ou seja, o que tiver tubo da tampa vermelha ou tubo da tampa amarela, certo? Que tiver ativador do coágulo, ok? Depois dele, a gente vem com o tubo, se ele tiver separador, certo? Se ele tiver gel separador, a gente deixa ele, vamos supor, você vai fazer uma coleta, você tem lá 2 tubos, um sem gel separador e outro com gel separador. Então, primeiro você vai colher o sem gel separador e depois o com gel separador. Ficou claro, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo a ordem sequencial. Então, vou lá, colhi minha hemocultura, tem um metal pesado, já posso colher porque ele não tem aditivo, ele é o tubo tracer. Se for heparina, não, né? Deixa lá pro final, mas como é tubo tracer, a gente já pode colocar. Coloquei o meu citrato aí na minha ordem. Chego lá, tem uma parte da coleta da imunologia, que a doutora pediu para eu colher com gel separador. E tem uma outra que ela pediu para eu colher sem gel separador. Então, eu faço o quê? Dou prioridade ao sem gel separador e depois o com gel separador. Tá, chegou um metal pesado, tinha heparina, né? Como é que, sem heparina. Então, eu posso colher depois da minha hemocultura. Certo, mas aí eu tenho que colher heparina. Tem prova de fragilidade osmótica. Então, tubo verde. Quando é que eu vou colher? Agora. Depois que eu colhi meu soro, eu colho meu tubo com a tampa verde, certo? Depois eu vou obedecendo sempre a ordem. Se tiver outro de heparina, eu posso colher. No caso, se tiver, por exemplo, uma heparina para metais pesados, tipo o chumbo, né? Aí eu posso tirar. Em seguida, vou para o EDTA, tá? Aqui ele diz que se eu tiver ainda aquele tubo amarelo com anticoagulante, eu também deixo ele por último e no final de todos o meu fluoreto. Tá, professora, mas lá no laboratório que eu trabalho, eles realizam VSH com tubos preto. Onde é que eu vou colher ele? Qual a ordem aí que eu vou obedecer? Segundo a padronização, você vai colher logo após o de citrato, certo? Então, logo após o de citrato, você colhe o tubo para VSH. Se o VSH for feito com EDTA, não tem problema, você deixa para o final. Tá claro, gente? Então, muito obrigado. Desde já, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só mandarem que eu irei responder a todos, certo?
Um grande abraço, fique com Deus. Paz, amor e dedicação sempre.